Saúde para todos os públicos. Bom dia! Estamos de volta para mais uma semana aqui com o nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, trazendo aulas de ciências para nossas crianças rosarienses. E hoje nós vamos começar a semana agradecendo a Deus por todos os seus benefícios, por todas as suas misericordiosas graças a cada um de nós. E nós, aqui a tia Clemilde, vamos agradecer também a Deus por nossos familiares, pela saúde, por tudo que Deus tem providenciado para nós. Começamos a nossa aula de ciência e hoje com a temática os micro-organismos e a saúde. Lembrando que na aula passada nós falamos dos fungos e também dos protozoários. E aí nós na aula passada falamos sobre a composição deles, nós falamos da sua forma de locomoção, da forma com que eles se apresentam e como contaminam o ambiente, como não contamina. Aprendemos que os fungos podem ser comestíveis, pode ser que não sejam comestíveis também. Mas hoje nós vamos falar sobre os micro-organismos e a saúde. Os micro-organismos podem ser benéficos, algumas vezes eles podem estar neutros e outras vezes eles podem causar doença. Muitas vezes nós precisamos, e muitas vezes mesmo precisamos saber qual é a sua forma de transmissão dessas doenças, porque sabendo da forma de transmissão, nós poderemos agora fazer a prevenção, nos prevenir contra essas doenças. E antes da gente começar a falar da prevenção e da forma de transmissão, eu quero relembrar, que a gente já falou um pouquinho a respeito desses assuntos, nós vamos aqui relembrar o que seja micro-organismo. Vamos estar de olho aqui na nossa tela para a gente conhecer a definição de micro-organismo. Micro-organismos são seres vivos de reduzidas dimensões que só podem ser observados com a ajuda do microscópio. Portanto, são seres minúsculos, pequenos, que nós só podemos vê-los através das lentes de um microscópio, tá certo? Nós vamos fazer então algumas considerações a respeito dos micro-organismos. Primeiro, eles são conhecidos como micróbios. Segundo, eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Uni, quando só tem uma única célula. Pluri, quando ele tem várias células, quando esse micro-organismo é formado de várias células, tá certo? Também, os micro-organismos, eles possuem uma ciência que os estuda. Essa ciência vem do ramo da biologia. E a ciência que estuda os micro-organismos é chamada de microbiologia, tá certo? Muito bem, então vamos conhecer nesse contexto as formas de transmissões das doenças causadas por micro-organismos. Conhecendo as formas de transmissão, a gente vai conhecer também a prevenção. Tem como nós nos prevenirmos dessas doenças transmissíveis, tá certo? Muito bem. Como é que as doenças causadas por micro-organismos podem ser transmitidas? Elas podem ser transmitidas através da água ou dos alimentos contaminados. E de que forma? Queridos, todas as vezes, por exemplo, quando nós não lavamos os alimentos, não higienizamos aquilo que nós vamos comer, tipo uma fruta, as carnes, os frangos, os ovos, os cereais, quando nós não lavamos, dentro desses elementos pode ter micro-organismos ali contaminando aquele alimento. E aí, no momento que nós ingerimos, no momento que nós comemos, nós podemos estar colocando para dentro do nosso organismo esses micro-organismos causadores de doenças, tá certo? A exemplo do que eu estou falando, nós temos doenças causadas por micro-organismos, nós temos a cólera, a salmonelose, a amebíase, a giardíase, todas essas doenças que podem vir nos alimentos que não foram higienizados, tá certo? Pode vir também através da água contaminada, a água que não foi tratada. Quando nós a bebemos, é muito provável que nesta água que não foi tratada possua micro-organismos que vão causar doenças como essas que eu estou aqui mencionando. A cólera, a salmonelose, a amebíase, a giardíase. E todas essas doenças,
elas vão ocasionar diarreias, dores abdominais. Por quê? Elas vão causar dentro do nosso organismo, especificamente dentro dos nossos intestinos, inúmeras cólicas e algumas diarreias, tá? Como sintomas, tá certo? Portanto, nós precisamos higienizar os alimentos e beber somente água tratada. Essa é a primeira forma de transmissão. Precisamos, então, higienizar todo tipo de alimento que nós vamos ingerir. Por quê? Existe também, nos alimentos contaminados, né, por um exemplo aqui dos ovos, da carne, nós temos uma doença chamada salmonela. Ela é causada por uma bactéria e ela vai ser chamada, essa bactéria, quando ela já provoca essa doença, chamada de salmonelose. A salmonelose, ela vai se instalar no intestino, né, nos órgãos intestinais e vai causar infecção intestinal, diarreias e vômitos, tá certo? Portanto, nós precisamos sempre estar higienizando os alimentos, não ingeri-los sem estar higienizados, tá certo? Outra forma de transmissão das doenças por micro-organismo é através da pele. Você sabia que existem fungos presentes no ar, que se alimentam de célula morta na nossa pele? Pois é, esse tipo de fungo pode causar uma doença chamada de micose. E um exemplo da micose, nós temos aqui o pano branco. Observa que eles vão se alimentar de células que estão mortas na nossa pele. Portanto, esses fungos, tipo aqui o pano branco, se alimentando dessa célula morta, nós podemos dizer que causa esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença chamada micose, tá certo? E aí nós precisamos estar sempre praticando os hábitos de higiene, tomando banho, trocando as nossas roupas, vestindo roupa limpinha, tá certo? Também existe um tipo de micro-organismo que entra no nosso corpo através da pele, quando nossa pele ela está com ferimentos, que é o caso de uma doença chamada tétano. Em alguns casos, quando o tétano não é tratado, ela se torna grave. Quando nós não fazemos o tratamento adequado, essa enfermidade ela cresce de tal maneira que se torna um prejuízo grande para a saúde da pessoa que está infectada por ele. E nesse sentido, nós precisamos não andar descalço, não sermos negligentes com os ferimentos que estão no nosso corpo. Nós precisamos tratar desses ferimentos, porque através desses ferimentos é possível que esses micro-organismos entrem na nossa pele e causam doenças muito maiores através das bactérias, tá certo? Muito bem. Por isso é importante, quando nós estivermos com ferimentos, estar sempre com eles higienizados, feito curativos. Outra forma de transmissão das doenças através dos micro-organismos é através da picada do inseto. Insetos como o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que vai causar as doenças como a dengue, como a zika, como a chikungunya, e também mosquito como o barbeiro, que vai causar a doença de Chaga. Portanto, nós precisamos também estar atento a essas situações, que os mosquitos também transmitem doenças através das suas picadas, né? São os micro-organismos que vão infectar esse indivíduo e causar essas doenças. Outra forma de contágio, né, de transmissão de doenças através de micro-organismos é o contato com as gotículas da saliva. Alguns micro-organismos eles são transmitidos para o ambiente nas gotículas de saliva, quando elas são lançadas, quando uma pessoa está doente, e aí ela vai tossir, ela vai espirrar. E aí essas gotículas que foram lançadas no ar, ela pode cair sobre uma mesa, sobre uma maçaneta, uma porta, um objeto. E nesse momento alguém toca nesses objetos contaminados, automaticamente ele vai ser infectado. Então, uma forma de transmissão de doenças por micro-organismo é essa, pelo contato com gotículas da saliva. E a gente sabe bem que o coronavírus aí está fazendo as infecções dessa maneira. Por isso, nós precisamos, quando você for tossir, quando você for espirrar, né, colocar o seu bracinho para que as gotículas não se expandam, usar a sua máscara, usar o álcool gel, tá certo? Porque uma das formas de transmissão das doenças por micro-organismo é justamente pela gotícula da saliva, ok? Outra forma de transmissão é através de objetos, de utensílios, né, que nós utilizamos quando ele é compartilhado. Então, utensílios como
copos, talheres, tá certo? Xícaras. Nós não devemos estar compartilhando os objetos, né, de uso pessoal com pessoas que a gente não conhece. A gente não sabe que aquela pessoa está infectada ou não. Então, cada qual utilizando o seu utensílio, porque essa é uma das formas de transmissão também, o compartilhamento de utensílio, né? Utensílios que nós utilizamos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso uso pessoal, prato, talheres, garrafas, e a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Bom, nós já sabemos aqui as formas de transmissão dos micro-organismos, certo? Das doenças que são causadas por micro-organismos. E agora, vamos conhecer as formas de prevenção das doenças causadas por micro-organismos. Sabendo como eles são transmitidos, eu vou agora me prevenir. Se eu já conheço, então agora eu vou fazer a prevenção. E para isso eu preciso cuidar da limpeza dos ambientes, porque os micro-organismos estão em todas as partes. Estão em todo o ambiente. Então, para isso, eu tenho que higienizar o local onde eu estou. E ter muito cuidado nos locais por onde eu ando. Tá certo? Voltou da rua, tocou em um objeto na rua, lave suas mãos, higieniza seus alimentos, ande com a sua mão higienizada, não leve as suas mãos ao rosto, aos olhos, à boca, depois que você vem na rua ou tocou em qualquer outro objeto. Certo? Então, cuidar da limpeza do ambiente é uma forma de prevenir as doenças causadas por micro-organismos. Evitar frequentar lugares sujos ou contaminados, tipo lixão, ruas. Isso você precisa andar, crianças, tá? Sempre calçados, para não se cortar com objetos pontiagudos que sejam enferrujados, vidros, porque tudo isso vai levar você a ser acometido dessas doenças causadas por micro-organismos. Uma delas é o tétano, né? A gente já viu aqui. Então, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Todo o alimento, seja uma fruta, seja uma hortaliça, um legume, você precisa lavá-los. Não coloque na sua boca um alimento que não foi higienizado, certo? Beber somente água tratada. O que eu posso fazer para tratar a água, tia? Você pode usá-la de forma cozida, você pode cozinhar a água, fervê-la mesmo, ferver a água. E você pode também filtrá-la, mas não beba a água diretamente da torneira. A água deve ser tratada, filtrada ou fervida, tá certo? Lavar as mãos, praticar os hábitos de higiene. E a gente, né, já viu aqui em aulas anteriores sobre os hábitos de higiene. Nós precisamos tomar banho, nós precisamos trocar de roupa, andar asseado, pentear o cabelo, tá? Cortar as unhas, todos os hábitos de higiene, nós precisamos praticá-los. Aí assim, e desse modo, nós evitamos as doenças que são transmissíveis por micro-organismos. E também, por fim, não compartilhar objetos de uso pessoal. Cada qual tem que ter o seu. Se utilizamos um objeto que foi compartilhado, nós corremos o risco de sermos contaminados por essas doenças. Muito bem, chegamos na nossa curiosidade de hoje. Você sabia, meninos e meninas, que a comunidade de micro-organismos estabelecida no mesmo ambiente, e esse ambiente pode ser até mesmo o nosso corpo, essa comunidade de micro-organismos reunidas num local só, ela é chamada de microbioma. Pois é, a reunião de vários micro-organismos num determinado ambiente é chamada de microbioma. Você sabia também que os micro-organismos são capazes de viver num ambiente congelante? Sim, existe uma bactéria chamada Psicobacter, que ela é capaz de sobreviver a menos 10 graus Celsius, que é a temperatura lá da Antártida. Ela foi encontrada lá. Portanto, existem micro-organismos que são capazes de sobreviver a um ambiente congelante. É o caso dessa bactéria chamada Psicobacter, tá certo? Bom, meninos e meninas, chegou então o momento da nossa atividade. Vamos aqui praticar o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Muito bem, na nossa primeira questão, diz o seguinte: cite algumas doenças causadas por micro-organismos. E eu falei aqui no início que doenças como a cólera, a salmonelose e a amebíase são doenças causadas por micro-organismos. A cólera, a salmonelose é causada por uma bactéria e elas vão se alojar na região intestinal.
E a amebíase também é uma doença que vai se instalar na região do intestino grosso. Ela é causada por um protozoário. Portanto, a resposta, eu citei então cólera, salmonelose e amebíase. São 3 tipos de doenças causadas por micro-organismos. A salmonelose é uma doença causada por quem? Por um vírus, por uma bactéria ou por um protozoário? Se você prestou atenção na resposta da questão 1, a questão 2 já foi respondida. Então, a salmonelose, ela é causada por uma bactéria que está presente nos alimentos, na carne, no frango, nos ovos. Por isso, nós precisamos higienizar bem os alimentos antes de ingeri-los, tá certo? Então, a resposta correta, ela é causada por uma bactéria e ela vai se instalar na região intestinal, causando vômitos e diarreia, muitas vezes até febre, tá certo? Porque ela vai causar infecção intestinal. Terceira questão, complete as sentenças abaixo. Aí eu tenho aqui a sentença A e a sentença B. Vamos para a sentença A. A, tracinho, é uma doença transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados pela ameba causadora da doença. Que doença é essa? Se você for ler com atenção a questão, a sentença, a resposta está na própria sentença. Então, e aí? Muito bem, parabéns para você que falou que é a amebíase. A amebíase é uma doença transmitida pela ingestão da água ou de alimentos que são contaminados pela ameba. A ameba é chamada também de ameba histolística, tá? Ela é causadora da doença chamada amebíase. Ela vai se instalar lá no intestino grosso e vai causar muitas cólicas, muitas dores abdominais, tá certo? Sentença B. São exemplos de doenças causadas por micro-organismos transmitidos pela picada de inseto. Quais são as doenças que são transmitidas pela picada dos insetos? Nós citamos aqui algumas e vou citar mais outras. Doenças como a dengue, que é causada pelo mosquito Aedes aegypti, a zika, a chikungunya e também a febre amarela. São exemplos de doenças transmitidas por micro-organismos. Bom, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Quero deixar aqui para você um forte abraço, uma excelente semana e convidar você para um próximo encontro. Beijo da tia, tchau!